Senhor Jesus, a todos vocês. Nesse momento nós queremos trazer uma reflexão bíblica, tá certo? E uma história marcante, do episódio na vida do nosso Senhor Jesus. Queria que você ouvisse essa palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele quer falar com você nessa manhã. E talvez você está apreensivo, precisando, de um milagre, de uma resposta, de uma vitória, de sair de um lugar e ir a outro lugar em que a sua mente deseja que você alcance. Então eu queria que você meditasse nessa palavra nessa manhã. João capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. É muito interessante a gente observar a história desse cego, porque os discípulos, depois que Jesus e os discípulos eles estão caminhando e eles passam pelo cego, um cochicho começa entre os discípulos e eles chegam até Jesus e perguntam ao Senhor: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais, para que esse homem nascesse cego? Então Jesus ele responde uma resposta que nenhum dos discípulos esperava receber. Jesus disse assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Não foi uma consequência de um erro lá no passado que fez o homem perder a visão. Não foi uma consequência da vida passada que trouxe uma maldição de cegueira sobre a existência daquele cego. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus, ao ouvir os discípulos murmurarem sobre isso e sobre a questão e a condição do homem que era cego, Jesus se incomodou com aquilo. Então ele volta e ele faz lodo com a saliva de sua boca. E ele começa a fazer como se fosse uma papinha, de areia ali, de barro. E aí ele pega e passa nos olhos do cego. E aí ele diz uma palavra para o cego: olha, vai agora e lava-te no tanque de Siloé. Que a expressão Siloé significa na tradução aquele que é enviado ou o enviado. A gente entende que existem milagres na vida ao olhar a história dessa cura que Jesus curou o cego. Por que Jesus fez saliva? Por que Jesus untou um lodo, colocou nos olhos do cego? Isso parece muito estranho. Não é nada comum. Sai totalmente fora da rotina daquele homem que só dizia uma palavra para curar alguém. O que foi que aconteceu naquele dia que fez Jesus agir de natureza tão diferente, estranha, ao fazer um lodo e colocar nos olhos do cego? Não sei se você raciocinou sobre isso, mas é tão importante a gente pensar: por que ele curou dessa forma? Por que ele fez desse jeito? Por que Jesus ele quis não simplificar, mas ele deu uma missão? Por que ele falou sobre um lugar estratégico para que recebesse a vitória? Por que ele não deu a vitória logo ali ao cego? Como ele disse a Bartimeu: veja, a tua fé te salvou. Você meditou nisso? Eu queria dizer para você, encerrar essa reflexão, que existem milagres que Deus espera nosso posicionamento. Existem milagres que Deus quer que eu e você caminhe mais alguns quilômetros. Existem milagres que serão motivos de perseverança, de fé, de resistência e de lágrimas. Existem milagres que você tem que se esforçar ao máximo, ao extremo, para buscá-lo. Senão eles não vão acontecer. Imagina se Jesus untasse os olhos do cego e ele não obedecesse à voz de Jesus, indo ao tanque e lavar os olhos. Será que ele seria curado? Você já se perguntou isso ao ler João capítulo 9, a cura do cego de nascença? Eu queria dizer para você nessa manhã que Deus, Ele quer que você se esforce um pouco mais. Ele quer que você faça coisas das quais você quebre a rotina. Faça uma coisa diferente. Tire um dia todo para louvar a Deus. Tire um dia todo para proclamar o jejum ao Senhor. Tire uma madrugada inteira para orar, para buscar a Deus. E você vai ver que o resultado desse sacrifício terá um objetivo alcançado maior na sua vida. E sabe,
As pessoas costumam sempre dizer que aquilo que dura mais, aquilo que é mais difícil, é mais saboroso, é mais precioso. Nós damos mais valor quando ele vem para as nossas mãos. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que você não esqueça, Jesus quer te fazer um milagre na sua vida e também na sua família. Mas você tem que ser aquele que tem que obedecer à voz de Jesus e levar ou ir até o lugar em que Jesus quer que você chegue. Chegando lá, todas as coisas serão esclarecidas, porque o homem que estava cego, ao molhar os olhos dentro do tanque, começou a enxergar. A primeira visão foi as águas daquele belo tanque de Siloé. E depois, ele voltou, e as pessoas perguntavam a ele: quem foi que curou você? Quem foi que curou você? Nem ele sabia quem tinha curado ele. E aí, a história vai dizer que ele disse assim depois: quem me curou foi o homem, chamado Jesus. Ele disse assim: esse homem é um pecador. Ele disse assim: se é pecador, não sei. Eu só sei que eu estava cego e agora eu vejo. Amém? O milagre vai vir sobre a tua vida. Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus.